Olá, eu sou Eldio Lobo, médico psiquiatra e nutrólogo, e esta é uma aula de esclarecimento sobre a substância Mazindol. Mazindol é um medicamento usado para o tratamento do emagrecimento com algumas indicações e algumas restrições. Este remédio teve durante anos o seu impedimento de prescrição pela Anvisa e em 2017 ele volta a ser aprovado para o tratamento da obesidade. Quem fez essa aprovação foi a Câmara dos Deputados no Brasil. Então, eu sou médico nutrólogo, com título de especialista pela Associação Brasileira de Nutrologia e também médico psiquiatra e psicoterapeuta com titulação pela Associação Brasileira de Psiquiatria. E criador, juntamente com a equipe, do programa Ame Emagrecer, Administração Mental do Emagrecimento. E o que é Mazindol? Então, Mazindol é uma substância que geralmente as pessoas costumam me perguntar se é uma anfetamina. Não, é um medicamento que tem semelhança bioquímica com anfetaminas, mas não é uma anfetamina em si. É um medicamento que está indicado no tratamento da obesidade e, logicamente, que precisamos entender que o medicamento é apenas uma parte da intervenção médica para o emagrecimento saudável das pessoas que apresentam um peso com necessidade de tratamento para emagrecer. Então, ele é um catecolaminérgico. Nós não falamos então em anfetaminas e falamos em catecolaminérgico e, muito importante, apresenta ação no sistema nervoso central, ou seja, ele é um psicofármaco, ou algumas pessoas gostam de chamar de psicotrópico, ou seja, substância que atravessa a barreira hematoencefálica e tem ação cerebral com finalidade de redução do apetite e também leva como consequência, então, a diminuição do peso. E ele pode ser manipulado. Já tivemos no passado tanto a possibilidade de compra do Mazindol industrializado na farmácia comercial comum, como também de indicação para prescrição. Agora, ele foi aprovado em 2016, a volta do uso, e então, inicialmente, vamos precisar buscá-lo, prescrevê-lo os pacientes adquirirem nas farmácias de manipulação, porque até a data da gravação dessa aula ainda não está disponível nas farmácias comerciais de uso industrial. E ele é receitado em paciente e assinado um termo de consentimento, ou seja, trata-se de uma medicação de receituário extremamente controlado. E, óbvio, isso é muito importante, tanto para o médico prescritor, como também para o paciente. Ou seja, é um medicamento de controle especial. Ele é receitado naquele talão azul de classificação B2 da Vigilância Sanitária e também vai um termo de consentimento assinado pelo médico e pelo paciente. Ou seja, isso faz parte do controle, isso faz com que o receituário de medicamento para emagrecer fique com uma responsabilidade muito bem compartilhada entre o médico que indicou e entre o paciente que está ciente dos seus possíveis efeitos colaterais. E tem um potencial de abuso e dependência. Essa é uma pergunta, talvez, uma das mais repetidas. Se é um medicamento que pode causar dependência? Sim, ele tem o potencial de causar dependência, especialmente em algumas situações, quando, por exemplo, o paciente usa de maneira diferente daquela que o médico receitou, ou que a prescrição médica é realizada de uma maneira que não está de acordo com as regras de indicação. Por exemplo, uma pergunta que uma pergunta que necessariamente os médicos prescritores devem fazer para o paciente que possivelmente vai receber o tratamento para o emagrecimento usando na parte medicamentosa o Mazindol, é se tem histórico do abuso ou dependência de outras substâncias, ou seja, álcool, maconha, cocaína, crack, medicamentos como benzodiazepínicos. Então, se o indivíduo, se o ou a paciente tem um histórico pessoal de abuso e dependência de álcool, drogas e medicamentos, já está bastante discutível e, de maneira muito conservadora, até contraindicada o uso do Mazindol. Por quê? Porque tem um potencial de causar dependência quando inadequadamente ou receitado
ou usado pelo paciente. Em alguns momentos do passado, já tem vários relatos de pacientes que apresentaram sintomas correspondentes à dependência química pelo uso de Mazindol, mas que estavam adquirindo essa substância no mercado não oficial e sem prescrição médica. E o Mazindol é um medicamento que deve-se ter cuidado quando vai ser usado, tanto do paciente relatar todas as medicações que está em uso, como também do médico avaliar com muito rigor se este paciente já tem uso de anti-inflamatórios, analgésicos, antibióticos, medicamentos para hipertensão arterial, medicamentos para o tratamento de diabetes, medicamentos para o tratamento de colesterol e especialmente medicamentos para o tratamento de doenças mentais, como depressão, esquizofrenia, transtorno bipolar, transtorno de ansiedade. Ou seja, de fato, o Mazindol tem um nível de restrição de receituário para pacientes especialmente polimedicados, ou seja, que já usam vários medicamentos com diferentes finalidades, ou até que usa apenas um medicamento, mas que tem interação desfavorável com essa substância. Portanto, Mazindol é um medicamento de bastante cuidado na prescrição e uso quando se tem pacientes já com outras doenças e outros tratamentos em curso. E existem restrições ao uso de acordo com alguns dados históricos do paciente. Por exemplo, se este paciente, ao longo da sua vida, precisou fazer tratamento ambulatorial ou em hospital dia, ou mesmo em internação psiquiátrica, especialmente para transtornos psicóticos. O que são transtornos psicóticos? São doenças mentais onde o paciente apresenta, entre um dos seus sintomas, uma limitação, uma dificuldade ou uma compreensão distorcida da realidade, com sintomas do tipo delírio. O que são delírios? São interpretações mentais errôneas que não correspondem aos fatos, mas que o paciente tem aquilo como certeza. Como, por exemplo, delírio persecutório. Ter a certeza que está sendo perseguido sem que tenha nenhuma fundamentação para tal. Outros sintomas psicóticos são alucinações. Alucinações são percepções sem estímulos, ou seja, o paciente relata e tem certeza de estar ouvindo uma voz, um som que outras pessoas do ambiente não reconhecem e não estão ouvindo, mas o paciente tem essa certeza. Ou alucinações visuais, em que o paciente relata estar vendo imagens, pessoas, situações que outras pessoas do ambiente também não compartilham e que mesmo em função de argumentação lógica, o paciente com alucinação não muda esta sua certeza. Então, pacientes com sintomas psicóticos de delírios, alucinações, discursos amplamente desorganizados, comportamentos desorganizados, não podem receber prescrição de Mazindol para o tratamento da obesidade. Assim como também pacientes com quadros do humor graves, depressão grave, em tratamento ou já de alta, mas que consta no seu histórico, paciente com transtorno afetivo bipolar, ou seja, com oscilações intensas de humor, tanto para o polo depressivo como para o polo da mania eufórica ou irritada. Esses pacientes também não devem usar o Mazindol. Ou seja, trata-se de um medicamento muito importante, de alta indicação em obesidade, mas que depende de muitos e muitos cuidados. E tem os potenciais efeitos colaterais. Nós temos alguns pacientes que queixam, por exemplo, de boca seca, outros queixam de tremor discreto, outros queixam de cefaleia, que é dor de cabeça, outros queixam-se de batedeira, ou seja, uma sensação de coração disparado, que nós chamamos de taquicardia. E insônia também é um sintoma que vários relatam. Enfim, Mazindol, obviamente, ele não é isento de efeitos colaterais. Existem alguns efeitos adversos possíveis que acontecem em uma determinada quantidade de pacientes. Felizmente, geralmente, a menor quantidade, que varia, então, desses que eu falei, de dor de cabeça, tremor simples, a taquicardia, a insônia, e que, felizmente, para a maior parte dos pacientes, esses sintomas, quando eles são toleráveis, ou seja, é possível aguentá-los, eles tendem a ir diminuindo ao longo dos dias e desaparecer em torno de 1 a 2 semanas. Enquanto que alguns pacientes, infelizmente, mesmo tendo toda a indicação correta e iniciando o uso do Mazindol, apresentam efeitos colaterais
intoleráveis, como uma taquicardia tão grave a ponto de precisar ir ao pronto-socorro, uma cefaleia, uma dor de cabeça tão intensa que exige o uso de medicamentos injetáveis e até internação. Então, sim, tem alguns casos de pacientes que não adaptam ao uso do Mazindol e que esses precisam ter essa medicação, obviamente, retirada com orientação médica e substituída por outra, ou até talvez esse paciente não vai poder usar medicamentos de ação no sistema nervoso central para o tratamento da obesidade e restará a ele as outras condutas também emagrecedoras, como atividade física, sob supervisão e mais também reeducação alimentar e a dieta. Então, o Mazindol, assim como outros medicamentos usados no tratamento da obesidade, deve ter, tanto por parte do médico que receita, como do paciente que está fazendo uso, um planejamento que este tratamento seja pelo menor período de tempo possível, sendo que no emagrecimento o Mazindol vai ser uma parte que não exclui necessariamente a indicação da atividade física, da reeducação alimentar, das dietas, das mudanças comportamentais alimentares, como também do funcionamento mental na temática que diz respeito à alimentação. Portanto, o Mazindol ele deve ter essa compreensão por parte de quem prescreve, de quem receita, que ele contribui para a fase inicial do emagrecimento, mas esse emagrecimento deve ser mantido à base especificamente de uma alimentação readequada e de atividade física continuamente regular para a queima calórica. Até porque vale uma observação importantíssima. O emagrecimento sem atividade física concomitante faz com que tenha perda de massa, não só gordurosa, mas também massa magra, músculo. E quando se perde músculo, que é o componente corporal que mais faz queima energética, ele vai estar prejudicado, ou seja, daí o organismo entra no modo de economia de energia e ainda o paciente fica com aquela sensação de enfraquecimento. Então, o emagrecimento exige necessariamente atividade física concomitante para a preservação da máxima quantidade de massa magra que são os músculos. E se não tem também mudança alimentar, às vezes o paciente está em processo de emagrecimento com alimentação muito errônea que faz com que tenha esse prejuízo de manter o emagrecimento. E o programa, então, sempre vamos entender a medicação como uma parte do tratamento do emagrecimento. E nós criamos, fundamentados na literatura científica, uma conciliação de medicamentos mais atividade física, mais coach, porque vários pacientes, por exemplo, têm um comportamento da autossabotagem, ou seja, mesmo que tenham necessidades e recursos para o emagrecimento, não conseguem incorporar essas práticas e conseguir os resultados do emagrecimento duradouro. Portanto, nós, em uma equipe coordenada por mim e pela professora Ana Carolina, que é uma notória psicóloga, Ana Carolina Schmidt, nós criamos o programa Ame Emagrecer. AME, A de administração, e para isso eu trouxe recursos de administração, recursos técnicos científicos são usados na administração empresarial, adaptados, customizados para que os pacientes obesos tenham técnicas de administração para a resolução de problemas, para facilitar a recuperação de perdas, de danos e que possam então aplicar técnicas e conhecimentos da administração no emagrecimento, especialmente para reparar problemas e dificuldades para os resultados desta redução de peso. Mais atividade física. Nós fizemos uma pesquisa com o perfil dos nossos e das nossas pacientes de qual atividade física lhes era mais agradável ou mais suportável, como falam alguns, porque precisa ter atividade física. E para o público que pesquisamos, não foi uma pesquisa científica, e sim uma pesquisa na forma de censo, de qual atividade aberta, de qual atividade física poderia ser mais viável de você seguir. E Zumba teve uma aprovação majoritária, maciça. Então nós temos aulas de Zumbas online como a parte da atividade física necessária ao processo de emagrecimento. E
perguntamos aos nossos pacientes sobre as principais dificuldades que eles tinham em relação à temática de dieta e reeducação alimentar. Foi unânime também os pacientes solicitarem que fizéssemos, digamos, uma tradução, uma organização dos conhecimentos sobre dietas da moda, e nós enquadramos as principais dietas da moda dentro de uma perspectiva científica de responsabilidade nutrológica no processo de emagrecimento. E a primeira delas que nós adaptamos, dentre várias outras que já adaptamos e colocamos também online, é a dieta Dukan, uma das mais estudadas, usadas, reconhecidas e também controversa do mundo. Então, nós colocamos também online um modo de orientação para o uso da dieta Dukan abrasileirada, de acordo com as características da alimentação brasileira. E também, baseado nas principais dificuldades que nós captamos com os nossos pacientes ao longo de muitos e muitos anos tratando os pacientes obesos, com ou sem transtornos psiquiátricos juntos, concomitantes com obesidade. Então, eu e a professora Ana Carolina Schmidt, psicóloga, nós organizamos como o paciente ter um enfrentamento das principais dificuldades emocionais, cognitivas e comportamentais, e também isto está online. Então, o programa Ame Emagrecer traz técnicas de administração, técnicas de psicoterapia, técnicas de coach e mais sobre alimentação e dieta, de modo que o paciente vem para a consulta médica e depois as outras partes ele tem, a partir dessa avaliação médica, a indicação para realizar online de modo digital. Então, este programa Ame Emagrecer é uma sistematização de consulta médica presencial com possível uso de medicamento emagrecedor, mais atividade física na forma de zumba, mais coach, mais orientações sobre uma dieta específica que leve ao emagrecimento saudável no tempo adequado e especialmente que haja a manutenção desse tratamento ao longo do tempo. E o tratamento Ame Emagrecer, ele facilita então a perda de peso de forma o mais fácil possível, tanto para o paciente como também para o profissional de saúde. E o Mazindol, então, ele é uma parte do tratamento do emagrecimento, que é o medicamento. E, nesse programa, nós simplificamos todos os recursos que levam o indivíduo ou a mulher à redução de peso de forma planejada, saudável e especialmente sustentável. Então, está aqui disponível os contatos da Clínica Vida Mental, 41140019, o celular com WhatsApp, e-mail, e também visite o nosso site ameemagrecer.com.br. Então, esta é uma aula de esclarecimento sobre o medicamento Mazindol e sobre o programa de emagrecimento Ame Emagrecer. Muito obrigado, um forte abraço, estamos à sua inteira disposição por todos esses contatos e também registre aqui abaixo no nosso canal para continuar recebendo informações valiosas, esclarecedoras, e também recomende esse link para seus contatos e suas redes sociais. Muito obrigado!